Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o profissional e o mercado. Tópicos a serem abordados nessa aula: impactos externos e internos sobre as carreiras, motivações, interesses e competências, opção, vocação, testes e assessments de carreiras. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de analisar os aspectos que impactam as carreiras, reconhecer as diferenças entre interesses, motivações, competências e vocação, identificar os tipos de testes e assessments aplicados às carreiras. Bom, carreira, ela tem impactos externos e internos. Quais são os aspectos externos? É a economia, é o mercado. É aquilo que você não consegue... Você pode até influenciar, claro, se você, por exemplo, consegue lançar no mercado um serviço que ninguém tinha, um produto que ninguém tinha, você está influenciando o mercado, portanto você está influenciando a carreira com certeza de muitas pessoas. Quando se lançou um smartphone, por exemplo, você criou um mercado que não existia, porque até então eram apenas telefones celulares. Você criou um novo produto, você mexe nas carreiras, porque você começa a ter profissionais que deem, por exemplo, a manutenção desses smartphones, ou que descubram novas funcionalidades para esses smartphones, enfim, ou pessoas que criam, que vendem capinhas de smartphone. De alguma forma, quando você lança algo novo, você influencia o mercado. Mas essa influência, sim, ela é externa, porque o mercado e a economia são fatores externos que impactam a geração de emprego, de renda, enfim. Então, tem aspectos externos. E quais são os aspectos internos? Eu chamo de psicológicos, porque os aspectos internos são os aspectos que você precisa pensar em relação a como você quer montar a sua carreira, ou gerenciar a sua carreira, ou avaliar as oportunidades que você tem ou não tem na sua carreira. Então essa combinação entre olhar para o externo, a economia, o mercado, as tendências, hábitos de consumo, enfim, e olhar para dentro de si, para o que eu posso contribuir ou o que eu posso criar para este mercado. Olhar para o mercado, para o lado externo, um pouco de análise, um pouco de história, a gente consegue entender melhor. O interno já é mais complicado, porque o interno vai depender muito de autoconhecimento, de entender as minhas motivações, os meus interesses, os meus gostos, que nem sempre são tão claros assim para todo mundo. E aí, o que faz parte do mundo interno? Motivação. Motivação é o primeiro ponto. A motivação responde por que você faz o que faz. Por que você escolheu aquela profissão? Por que você não escolheu aquela outra profissão? Qual é a motivação que você tem? O porquê. Então, motivação responde o porquê das coisas. Algumas teorias que existem, eu gosto muito da teoria do Abraham Maslow, que é uma teoria dos anos 50, que falava da hierarquia das necessidades. Ela é no formato de pirâmide porque ficou mais fácil se explicar para o leitor das obras de Maslow o que é a hierarquia das necessidades. Mas o Maslow em si nunca falou de pirâmide. Portanto, se você ouvir falar de pirâmide de Maslow, isso não é verdade. É teoria da hierarquia das necessidades. O que diz a teoria? Bom, primeiro eu preciso suprir as necessidades mais básicas. E quais são as necessidades mais básicas? São as necessidades fisiológicas. Eu preciso comer, eu preciso beber e eu preciso respirar. Então, se você supriu todas as necessidades que te mantêm respirando, você começa a pensar em outras necessidades. Por exemplo, de segurança. Bom, agora eu quero, claro, ter uma casa um pouco melhor, agora eu quero ter condição de fazer uma viagem, condição de comer um tipo de comida diferente. Aí eu vou subindo, para as necessidades sociais, eu começo a querer, eu preciso agora me relacionar melhor, conhecer pessoas, aí eu vou para a autoestima, agora eu quero me valorizar, e por último, se eu consigo suprir tudo isso, então eu começo a pensar na minha autorrealização, ou seja, num legado. O que eu posso deixar para a humanidade que represente a minha passagem por aqui? Vou pegar um exemplo clássico de um bilionário, por exemplo, o Bill Gates, que foi o criador, fundador da Microsoft. Criou aí, lançou o Windows e várias outras coisas. Bom, ele tem algo acima de 60 bilhões de dólares, então qualquer coisa que ele queira comer, ele consegue comer, qualquer coisa que ele queira beber, ele consegue. Então tem uma casa onde ele consegue se abrigar do frio e do calor, mantém as suas relações sociais, viaja, enfim, faz um monte de coisa. Mas ele ainda trabalha. Por que ele trabalha? Com certeza porque ele quer deixar uma autorrealização,
buscar uma satisfação maior, sentir um sentido de propósito, de vida para as coisas que ele criou. Agora, olha que interessante, imagina que ele está aí, uma das suas viagens comuns à África para pesquisar o que pode ser feito em relação a curar doenças graves, né, que afetam a humanidade, é um dos propósitos que ele tem, é uma das motivações para o que ele trabalha, que é conseguir criar soluções para cidades muito precárias ou que tenham problemas de saúde muito graves. Olha só, é uma motivação, é um porquê. Então imagina que numa dessas viagens à África, ele está viajando com o seu navio, o navio começa a afundar. Se o navio começa a afundar e ele se vê numa situação difícil de sobrevivência, ou seja, de dificuldade para respirar, porque todo o entorno é água e o navio está afundando, ele não sabe quanto tempo vai ficar ali, então ele automaticamente volta por uma motivação das suas necessidades mais básicas, que é sobreviver. Então naquele instante, pouco importa quanto tem esse dinheiro ou não tem dinheiro, qual causa ele tem, ali o que importa é lutar pela sobrevivência. Então o Maslow dizia sobre isso, hierarquia das necessidades. À medida que eu vou completando umas, eu vou querendo outras. É por isso que a gente gosta de comprar coisas novas, a gente gosta de novidades, porque a gente está sempre buscando novas necessidades, novos desejos. Então isso vai acontecendo ao longo da vida, mas se em algum momento acontece uma regressão, você volta a lutar pela sua sobrevivência. Essa é a motivação principal, é estar vivo. Então, motivações respondem o porquê você faz o que faz. Um outro ponto interessante, que também é do âmbito interno, é interesse. Quais interesses eu tenho? O interesse significa dizer quais as coisas me chamam a atenção. E quando isso está muito claro, fica mais fácil eu pensar na formação de uma profissão. Fica mais fácil eu desenvolver competências, né? O que é a competência? A competência é o que eu sei fazer. O interesse é aquilo que me chama a atenção, aquilo que eu gosto. Aquilo que eu gosto pode ser um facilitador, pode ser uma escada para me levar a desenvolver uma competência que é saber fazer aquilo que me chamou a atenção. Um exemplo, eu tenho interesse por música, mas eu não sei tocar um instrumento. Então eu não tenho a competência, mas eu tenho um interesse na música. E como eu nunca trabalhei como músico, não é uma condição que eu precisei desenvolver para poder sobreviver, então eu nunca desenvolvi a competência. Eu tenho interesse, mas não tenho a competência. Então essa é a diferença. Quando eu tenho claro o que é a minha motivação, o porquê faço o que faço, os meus interesses, o que me chama atenção e as competências, o que eu sei fazer, fica mais claro eu pensar em formar um jeito de estar no mercado de trabalho, seja eu empreendendo, seja eu conseguindo um trabalho numa profissão que eu consiga realizar tudo isso. Agora, é claro que eu preciso sempre olhar para o mercado. E por que eu preciso olhar para o mercado? Porque a gente já viu na aula anterior que os hábitos e costumes, a tecnologia, tudo isso vai influenciando o mercado. Então aquilo que hoje é muito importante, que as pessoas gostam muito, pode ser que no futuro não seja mais. Então, se eu hoje tenho um interesse em datilografar, numa máquina de datilografar, e tenho competência para datilografar com os 10 dedos, o mercado não quer saber de quem sabe digitar uma máquina de datilografia. Por quê? Porque o mercado mudou, não se exige mais essa competência de ninguém. Então, eu posso pensar que eu preciso renovar as minhas competências. Por um lado, que me desperta interesse. Olha, o meu interesse é a digitação, é ouvir o que as pessoas dizem e escrever. Se no passado eu escrevia com a mão, com a pena e papel, depois eu comecei a usar a datilografia, hoje eu uso o computador, enfim. Eu tenho um interesse nisso, preciso adaptar as minhas competências para aquilo que o mercado está ou não comprando. Então o mercado é o fator externo, mas veja que o fator interno ele precisa se adequar dentro do mercado. Senão, estando fora do mercado, dificilmente você vai constituir uma carreira. Por quê? Se você não tem nada a oferecer para o mercado, seja ele o mercado que for, não necessariamente o mercado de produtos e consumo, pode ser o mercado de serviço, de coisas que você goste. Por exemplo, se você pensar numa profissão de um religioso, de um padre, de um pastor, o que seria o mercado? Não é um mercado de bens de consumo, é um mercado de um serviço muito mais voltado para o lado religioso, para o lado da fé. Mas tem que ter motivação para fazê-lo, tem que ter interesse em fazê-lo e tem que ter a competência para fazê-lo. Então percebe que o mercado não é necessariamente uma prateleira, uma gôndola. O mercado é uma absorção daquilo que você faz para a sociedade. E quando você consegue, então, dentro do mercado, alinhar motivação, interesse, competência e remuneração,
que é um outro fator que pode sim ser impactado pela motivação, mas a gente viu pela teoria do Maslow que isso não é suficiente o tempo todo, porque uma vez que você supriu as necessidades mais básicas, você busca outras coisas. Então, buscar esse alinhamento entre motivação, competência, interesse, mercado, remuneração, seria então uma carreira ideal. Uma carreira que você consegue ter tudo isso, é uma carreira bastante completa, porque você está completamente alinhado entre os interesses internos, né, o meu lado interno e o lado externo, está tudo funcionando de forma boa. Competência é, segundo o Perry, um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, ou seja, tanto o conhecimento, quanto a habilidade, quanto a atitude tem que estar correlacionado, tem que ser uniforme. Eu não posso ter o conhecimento um conhecimento de futebol, né? Eu consigo ter o conhecimento, eu sei todas as regras do futebol, mas eu tenho a habilidade para jogar golfe e a minha atitude é ir para o mar nadar. Então, quer dizer, se eu sei o conhecimento do futebol, a habilidade para golfe, mas vou para o mar nadar, não está correlacionado, então eu não tenho competência. Por quê? Porque a competência seria eu conhecer as regras do futebol, eu ter a habilidade de desempenhar aquelas regras na prática e eu entrar em campo num jogo de futebol. Então isso seria de fato a competência. Então a competência é isso, e eu preciso, né, eu posso desenvolvê-la através de treinamento e também seguir padrões pré-estabelecidos. Lembra que quando a gente fala de profissão, o que é? Um conjunto de competências específicos, e a gente não consegue saber qual profissional é melhor do que o outro. Por quê? Porque eu posso medir e posso melhorar através do treinamento e desenvolvimento. Competência é algo que pode ser desenvolvido. Diferente de talento, né? Porque o que é o talento? O talento é uma capacidade diferenciada acima da média. Então eu tenho uma competência, eu sou muito bom naquilo, sou acima da média, aí eu digo que eu tenho talento naquilo que eu estou fazendo. Mas antes do talento vem a competência, que é o saber fazer. Talento é diferente de vocação. Porque a vocação, a origem da palavra vocação, olha aí, também vem do lado religioso, que é vocare ou vocatio. Significa chamado. Então, se eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado para a vida. Por conta disso que muitos acreditam que esse chamado é algo que deve ser esperado, que vai surgir de repente como uma luz. Então, eu nasci para fazer aquilo. Por outro lado, existem outras correntes, quando se estuda carreira e desenvolvimento profissional, que dizem que não. Não existe esse chamado que aparece involuntariamente. Ele é desenvolvido, ou seja, tem muito mais uma participação ativa do indivíduo em explorar os seus interesses,